Visualizando, né? Muito bem. Vamos dar início à nossa 38ª sessão ordinária do dia 10/11/2015. Havendo quórum de presença, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do terceiro ano da 12ª legislatura. Duas boas-vindas e cumprimento a todos os senhores vereadores, funcionários da Casa e público presente. Desejo a todos um bom trabalho entre nós. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional brasileiro. No expediente, temos a discussão e votação das atas das sessões ordinária e extraordinária do dia 3/11/2015. Em discussão, as atas. Em votação, quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Declara aprovado. Correspondências recebidas do Executivo. Solicita ao secretário a leitura do ofício do Gabinete do Prefeito, número 286/2015. Ofício número 286/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São Martinho. Prezado senhor, primeiro, cumprimentando cordialmente, vimos por meio desse encaminhar em anexo a mensagem que justifica o meu veto total à nova redação dada ao autógrafo de lei número 84/2015. 2. Por oportuno esclareço que porá razões de inconstitucionalidade formal e contrariedade ao interesse público, conforme as razões expostas no corpo da mensagem. Em anexo, entendi vetar totalmente o referido projeto de lei. 3. Certo do entendimento de Vossa Excelência e dos eminentes pares, bem como da confirmação do veto total, ora encaminhado, reiteramos nossos mais elevados protestos de estima e consideração, não sem antes colocarmos à disposição para a apresentação de esclarecimentos que se mostrem necessários. Atenciosamente, José Schotti, prefeito. Mensagem de veto, número 1/2015. No uso da competência privativa que me é otorgada pelo artigo 61
inciso 4, da Lei Orgânica do Município de São Martinho, comunico a esse colente Poder Legislativo que decidi vetar a nova redação dada autógrafo de lei número 84/2015, que concede reajuste de vencimentos aos servidores ocupantes de cargo de professor para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal número 11.738 de 2008 e da outras providências. Impende salientar que foi remetido o competente projeto de lei visando adequar o piso salarial profissional dos servidores ocupantes do cargo do Magistério Municipal à Lei Federal número 11.738 de 2008. Para isso, realizou-se todos os estudos necessários, em especial o de impacto financeiro, chegando-se aos valores indicados no projeto inicial. Contudo, esta Casa de Leis decidiu por dar nova redação ao artigo 1º, alterando os vencimentos lá constantes que foram indicados dentro das possibilidades orçamentárias do Poder Executivo, o que causou a ilegalidade e inconstitucionalidade do autógrafo de lei número 84/2015. Assim, necessário ser mencionado que a Carta Política determina, de forma expressa em seu artigo 84, incisos 4 e 5, que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução e vetar projetos de lei, total ou parcialmente, o que, aliado ao princípio da simetria, determina que tais deveres também devem ser cumpridos pelos demais chefes do Poder Executivo estadual e municipal. O autógrafo de lei em comento deu nova redação ao projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, alterando o valor dos vencimentos a serem aplicados aos servidores públicos ocupantes do cargo do magistério. Entretanto, analisando a proposta pelo prisma da sua constitucionalidade, depreende-se que a matéria não é de competência do Legislativo Municipal, havendo usurpação por parte do Poder Legislativo de atribuições pertinentes a atividades próprias do Executivo, eis que criar despesas sem indicar a fonte de custeio para arcar com novos encargos. Nota-se que a matéria afronta o disposto nos artigos 60 e 61, incisos 1 e 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de São Martinho, os quais estão em consonância com o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e B da Constituição Federal, haja vista que a matéria confere atribuições para órgãos da administração pública e onera o município. O autógrafo de lei em comento fere também ao disposto no artigo 2º da Constituição Federal e o artigo 2º da nossa lei orgânica, uma vez que o Legislativo cria obrigações ao Executivo. Os dispositivos em questão asseveram que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É consabido que nos entes políticos da Federação dividem-se as funções de governo. O Executivo foi incumbido da tarefa de administrar, segundo a legislação vigente, por força do postulado da legalidade, enquanto que o Legislativo ficou responsável pela edição das normas genéricas e abstratas, as quais compõem a base normativa para as atividades de gestão. Essa repartição das funções decorre da incorporação à Constituição Federal do princípio da independência e harmonia entre os poderes, artigo 2º, preconizado por Montesquieu e que visa impedir
a concentração de poderes num único órgão ou agente, o que experiência revelou conduzir ao absolutismo. A tarefa de administrar o município a cargo do Executivo engloba as atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, o que abrange efetivamente a concepção de programas como o da espécie em análise. Por intermédio da lei em comento, o Legislativo Municipal alterou os vencimentos sem o necessário estudo de impacto, onerando desta forma a administração. Embora elogiável a preocupação do Legislativo Municipal com o tema, a iniciativa não tem como prosperar na ordem constitucional vigente, uma vez que a norma disciplina atos que são próprios da função executiva. As normas de fixação de competência para a iniciativa do processo legislativo derivam do princípio da separação dos poderes, que nada mais é que o mecanismo jurídico que serve à organização do Estado, definindo órgãos, estabelecendo competências e marcando as relações recíprocas entre esses mesmos órgãos. Se essas normas não são atendidas, como no caso em exame, fica patente a inconstitucionalidade em face de vício de iniciativa. Para isso, a administração pública terá que incluir respectiva despesa na lei orçamentária do próximo exercício ou deste, por meio da absoluta abertura de crédito adicional especial. Em qualquer hipótese, a iniciativa no processo legislativo é exclusiva do prefeito, ressalvado o poder de emenda do Legislativo em relação à lei orçamentária. Desta forma, tem-se que qualquer projeto de lei que repercuta no orçamento público municipal e ou na aplicação da receita pública é de competência privativa do prefeito. Dito isso, temos a violação expressa a preceitos e princípios corolários da separação e harmonia entre os poderes, estabelecido no artigo 2º da Carta Magna e repetido no artigo 2º da Lei Orgânica Municipal. Essa, senhor presidente e senhores vereadores, é a razão que me leva a vetar o projeto em causa, a qual submeto a elevada apreciação dos senhores membros da Câmara de Vereadores, sendo que tinha para o momento, despeço-me, renovando os votos de consideração junto a esta Casa Legislativa. Atenciosamente, José Schotti, prefeito. Muito bem, vereador. Encaminha a mensagem de veto ao autógrafo de lei número 84/2015 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para o parecer. Solicita ao secretário a leitura dos ofícios do gabinete do prefeito 287 e 288/2015. Ofício do Gabinete do Prefeito número 287/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São Martim. Prezado senhor, primeiro, cumprimentando-o cordialmente, vim por meio deste responder ao conteúdo do ofício número 72/2015, o qual, entre outros assuntos, solicita demonstrativo que evidencia o excesso de arrecadação na fonte do recurso 619, teto médias e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, para abertura de crédito adicional especial. 2. Contudo, segue anexo ao relatório que comprova excesso de arrecadação no valor de R$ 26.624,04. 3. Segue anexo também ao relatório comprovando o provável excesso de arrecadação, observando a tendência do exercício no valor de R$ 22.500, correspondentes às parcelas ainda não recebidas dos meses de outubro, novembro e dezembro, ambos do ano de 2015. 4. Sendo assim, a soma das duas receitas, o excesso e o provável excesso de arrecadação, observando a tendência do exercício, somam o valor pleiteado no projeto de lei número 106/2015. 5.
Informa-se também que o valor de R$ 22.500 referente às parcelas ainda não recebidas pelo município ficará sob bloqueio no setor de contabilidade, sendo liberado para o custeio somente após o efetivo recebimento dos valores para somente posteriormente a isto, realizar a despesa e utilizar os recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde. 6. Sem mais para o momento, reiteramos nossos mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Schott, prefeito. Muito bem, esse ofício é uma resposta do requerimento a pedido do vereador Wilson. Ofício Gabinete do Prefeito, número 288/2015. A sua senhoria, o senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São Martinho. Assunto: convocação para a sessão extraordinária. Esse ilustríssimo senhor, presidente do Legislativo Municipal. Primeiro, cumprimentando o cordialmente, vimos por meio deste requerer, na forma que precentua o artigo 11, inciso 2º da Lei Orgânica do município de São Martinho, o artigo 208, inciso 2º do regimento interno dessa Casa Legislativa, a convocação do plenário em sessão extraordinária para a emissão de parecer e votação dos projetos de leis número 109/2015. 2. O projeto de lei número 109/2015 trata de autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal de São Martinho por conta de convênio a ser firmado com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento no valor de R$ 52.910,77. Na fonte de recursos 630, transferências de convênios com a Casan. 3. Oportuno salientar que os recursos acima citados serão oriundos de convênio a ser firmado com a Companhia Catarinense de Águas e Esgotos, Casan, sob o número 727/2015, com objetivo de melhoria operacional na Avenida Frederico Schumacher. Contudo, para concretização da melhoria, será necessária a construção de nova rede de abastecimento de água, que passará pelas ruas Francisco Becausa, ponto de captação próximo à delegacia da Polícia Militar, Fredolino Hilse, Antônio Sellers e, por fim, na Avenida Frederico Schumacher, beneficiando as residências localizadas ao longo da referida avenida. A urgência na aprovação desse projeto de lei nessa sessão extraordinária se dá, além do imperioso interesse público pelo início das obras para a base de pavimentação asfáltica na Avenida Frederico Schumacher, que iniciarão nos primeiros dias de dezembro de 2015. Importante frisar que, para não interferir no cronograma das obras de pavimentação asfáltica na Avenida Frederico Schumacher, seria de suma importância a aprovação desse projeto de lei nessa sessão extraordinária, objetivando agilizar o início do processo licitatório para obras do referido convênio. Por fim, informamos que, após firmarmos o convênio com a Casan, esse Poder Executivo enviará cópia ao Poder Legislativo nos termos do artigo 116 da Lei Federal número 8.666 de 93. Passaremos para o número 6. Em assim, cumprindo todos os requisitos legais, em especial o disposto na Lei Orgânica do Município de São Martinho e o regimento interno do Poder Legislativo do Município de São Martinho, informa-se que a sessão extraordinária será realizada no dia 10 de novembro de 2015, logo após o término da sessão ordinária, no mesmo dia, razão pela qual solicita-se a comunicação dos demais vereadores nos termos da lei sob a pena de afronta à lei maior do nosso município. Sem mais para o momento, reiteramos nossos mais elevados protestos de estima e consideração, não sem antes colocarmos à disposição para apresentação de esclarecimentos que se mostrarem necessários. Atenciosamente, José Schott, prefeito municipal. Muito bem, então os vereadores se encontram convocados para a sessão extraordinária logo após a sessão ordinária. Passaremos para a ordem do dia. Na ordem do dia teremos a pauta exclusiva.
Havendo quórum para deliberar, submeto ao plenário para discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 78/2015, 74/2015 na origem, de autoria do prefeito municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de São Martinho para o exercício 2016 e da outras providências. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão, o parecer. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declara aprovado. Em discussão, o projeto. Com a palavra, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, eu mais uma vez já falei aqui no começo, quando esse projeto deu entrada nessa casa, sobre o valor que estima a despesa, o exercício, a receita da prefeitura. Este ano de 2015, estava orçado 28 milhões. E este ano, ano que vem, 2016, está orçado 29.608.700 reais. Só para os senhores vereadores tiverem ideia, que nós temos no mês de novembro de 2015, dia 10 de novembro. O orçamento era 28 milhões e pouco, este ano. E teve uma receita, até agora, de 10 milhões e um quebrado. Então, na verdade, vai ultrapassar o orçamento da receita, este ano vai ultrapassar a 12 milhões. Vai dar, faltando 15 ou 16 milhões do orçamento. E por que, mais uma vez, veio esse projeto de lei nesta casa, aumentando o valor ainda para 29 milhões? Não sei qual é a tática do Executivo fazer um orçamento tão exagerado, alto, como esse que estamos aqui para analisar, para ser aprovado. Eu não sei qual é a tática que eles têm de exagerar tanto no orçamento que a receita deu 10 milhões e um quebradinho, até agora, e só falta mais 30, 50 dias, tá? Do exercício de 2015, vai dar lá 13, 14 milhões. E o exagero da alteração, mais uma vez, para o próximo ano. Eu não sei qual é a tática, mas eu não me conformo a esse tipo de coisa, não me conformo. Eles têm o planejamento lá de analisar qual é a receita, eles têm o valor já quase certo, que todo mês vem, e alterar tanto. Eu não sei qual é a tática. Senhores vereadores, vocês me desculpem, mas eu não sei qual é o objetivo desse executivo aí. Venho dito, senhor presidente. Muito bem, continue em discussão. Com a palavra, vereador Nilton Gnade. Presidente, senhores vereadores, também o público que nos acompanha. Eu também fico assim até surpreso com esses valores, né? Porque como a arrecadação, como o vereador Wilson já acabou de falar, está em 10 milhões, foi arrecadado em 2015, e o 2015 também estava em valor alto, e esse para o ano que vem, valor mais alto ainda. Então, nós aqui nunca deixamos de aprovar esses orçamentos, mas eu até imagino quem é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento até deveria ter convocado alguém do Executivo, de repente, para dar maiores esclarecimentos por o motivo desses valores altos. Seria até importante para mim, para acho demais vereadores, tenho certeza também, todos gostariam de saber desse valor, e eu também do público que nos acompanha, nos assiste, desse orçamento.
desse valor tão alto que a gente sabe de certeza que não vai atingir. Não sei se vocês querem incluir todos os convênios que provavelmente que serão feitos no ano que vem, porque quem acompanha até, senhor vereador, quem acompanha até um pouco a Câmara Federal, hoje, né, eu quando eu assisto às vezes a TV Câmara e vejo assim que até nos telejornais aparece que o orçamento da União não está fechando, falta 20 ou 30 bilhões, valores bem maiores que os nossos aqui, lógico, comparações, mas eles não estão conseguindo explicar da onde que vão arrecadar os 30 milhões, os bilhões, os 20 ou 30 bilhões. Então eles querem saber da onde vem a fonte desse dinheiro. E aqui também, nós estamos aprovando aqui 29 milhões, 608 mil. Nós também devemos saber a fonte, a receita para atingir esse valor. Né? Então fica assim, nós estamos aprovando uma coisa assim meio às escuras, meio sem ter certeza do que nós estamos fazendo. E eu gosto de, quando eu aprovo ou quando rejeito, dizer por que eu estou aprovando e por que rejeitando. Então fica assim algo assim meio incerto para nós hoje aprovar. Mas já aprovamos no final do ano passado também o orçamento para esse ano, valor alto. Eu também não vou deixar de aprovar, meu voto também será favorável, mas é uma questão de dúvida minha particular para tirar por que esses valores estão altos. Obrigado, presidente. Muito bem, continue em discussão. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declaro aprovado. Projeto de lei número 79/2015, 75/2015 na origem, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei número 1709 de 10 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em discussão, parecer. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Declaro aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e os trabalhos dos senhores vereadores e os convoco para a 20ª sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária para a deliberação do projeto de lei número 117/2015, 109/2015 na origem do Executivo. Declaro encerrada a sessão ordinária.